E eu não posso aqui, pai, responder por todos os evangélicos, eu posso responder por mim. Que bom, E por que bom, isso- o senhor não pode. Porque na Veja que mais minha... uma vez, no cerne da questão está o racismo. Você não tem um termo, não é? Quer dizer, no Brasil, para os judeus, para os budistas. Eu, Frei Davi, estou muito preocupado com a separação da fé e da religião, onde muitos usam a religião na sua estrutura para poder, para dominar, para controlar. Eu nunca imaginei que viria tantas pessoas se dizendo cristãs usando arminha, por exemplo. Então isso me preocupa muito com a visão de fé, mas não de fé, de religião, sendo usada de maneira equivocada. E vamos mudar e ajudar o povo a encontrar o caminho certo. Pegando uma carona no que o Frei falou, eu me lembro do romance de Quincas Borbas, que tinha um personagem, que é o que faz mais sucesso no romance, que é o Rubião, descrito como um sujeito mais crédulo do que crente. Então, eu acho que devemos fazer uma diferença entre fé e fideísmo. A fé é um assentimento racional de relacionamento com Deus e uma doutrina. O fideísmo é uma distorção da fé verdadeira. Ou, como ele falou, em outras palavras, são crimes que são feitos, infelizmente, em nome de Deus. Esse Jesus Cristo loiro, dos olhos azuis, que foi colocado para a gente, que foi imposto para a gente, talvez seja para construir uma narrativa de superioridade branca e europeia? Tanto a Igreja Católica como as denominações cristãs que vêm após ela, até hoje, todas têm um grande débito com o povo negro. O povo negro é humilhado nas religiões. É inaceitável no Brasil que nós, afro-brasileiros, somos 56,2% do povo brasileiro e não temos 5% de bispos negros. Ou seja, essa perpetuação a partir da manipulação da figura do nosso mestre Jesus Cristo, que era moreno, da cor daquele povo palestino, e é trazido nessa agressão até a pessoa de Jesus. Nessa agressão até a pessoa de Jesus. Branca, loira, isso não pode continuar. E cabe a nós, padres, pastores e demais denominações religiosas em geral, combater-se e deixar a igreja nua para ser verdadeira. Uma igreja que insiste em jogar um Jesus loiro é uma igreja que não está a favor da verdade. Pastor Rodrigo, você, além de ser pastor, também é arqueólogo, um cientista. De que maneira que a gente pode olhar para essa nova representação desse Jesus negro pelos olhos, através dos olhos da ciência? Interessante. Em parte, eu concordo e bato palmas com o que foi dito no vídeo, com o que o Frei falou. Outra parte, eu tenho uma visão ligeiramente diferente. Mas eu quero colocar bem claro que eu sou negro, estou no meu lugar de fala, já sofri racismo, não aceito a ideia de que o Brasil não tem racismo, eu já sofri, mas eu tenho um medo, estou falando bem em primeira pessoa do singular, de que o meu trauma direcione a minha luta pelo racismo. Eu tenho que tomar muito esse cuidado. Porque se eu usar o meu trauma para dar o assento à minha luta contra o racismo, eu não estarei provocando uma mudança social, eu estarei provocando uma vingança. Agora, o que eu discordei ali? Que o Jesus loiro só partiu a partir do renascentismo para cá, Petrarca. Não, nós temos quadros, e eu não estou aqui para defender a Igreja Católica, eu nem sou católico, mas nós temos quadros católicos do 5º século, do 6º século. Muito anteriores. Muito anteriores, que já apareceu um Jesus branco. A construção do Jesus eurocêntrico não foi para desacatar os africanos, foi contra os judeus. Porque ser cristão era não ser judeu. Então eles queriam tornar um Jesus eurocêntrico não para que ele não fosse negro, para que ele não fosse judeu. A questão dos negros veio a posteriori. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Veio a posteriori. E só mais um detalhe aqui, padre. Repito, eu não estou negando o racismo, senão eu vou negar minha própria luta de vida. Mas também não podemos atribuir tudo a racismo. E eu só tenho um receio daquela fala que foi dita ali, que falaram assim, não, Jesus era negro. Não, Jesus não era negro. Jesus era judeu, e o judeu não é negro. É uma outra tez de pele. Hoje, porque o negro foi resistente e foi atrevido. Positivamente atrevido. Eu mesmo, Frei Davi, já fui expulso de 5 dioceses por trabalhar o tema do negro dentro da igreja. E acho que a Igreja Católica não tem o direito de oprimir o povo negro como continua oprimindo. Você vê que praticamente reduziu em 90%
às celebrações afros dentro da Igreja Católica. Nos anos 90, eu e mais 4 padres negros saímos para fazer mestrado e doutorado e criar uma liturgia católica afro-brasileira reconhecida por Roma. O setor conservador, liderado por Dom Eugênio Salles, passou a foice em todos nós. Portanto, há uma perseguição ainda hoje a trazer para a Igreja Católica os valores do povo negro. A Igreja Católica continua sendo eurocêntrica, dominadora, excludente, não sensível à beleza de Deus, que é diversidade, que é amor, que é integração. Eu até ouso dizer o seguinte: se Deus quisesse todo mundo igual, teria feito, tão fácil ele fazer, ele é Deus. Quando Deus faz cada um de nós diferente, belamente diferentes, é porque Deus tem um projeto para nós, uma proposta para nós. Ora, quando hoje a Igreja Católica insiste em querer todo mundo europeizado, a Igreja Católica tem 2 opções. Ou ela entende que Deus, quando criou a diversidade, estava bêbado, ou que Deus está brincando com algo sério. Nós somos autoridades tradicionais civilizatórias e nós precisamos parar de fazer propaganda e compreender a verdade. Porque Deus é a verdade. Seja qual nome ele tiver, ele certamente não está do lado da arrogância e do mercado capitalista que invadiu a fé. Essa é a grande verdade. Então, eu confesso que eu tenho muita saudade de um tempo que você poderia ser macumbeiro e cristão. E você sabe que quando você faz essa fala de ser macumbeiro e cristão, eu fico pensando aqui que Jesus Cristo, ele não existe, a figura de Jesus Cristo não existe no candomblé. Para nós nunca foi um problema. Não é? Quer dizer, nós não temos um propósito hegemônico, não é? Quer dizer, nunca foi um problema para nós. Até hoje, não é? Quer dizer, até hoje, de verdade, Jesus está na Umbanda, está no Candomblé, está na Jurema Sagrada, está no Xambá, está no Xangô de Pernambuco, até hoje está. Você vai lá, eu sou linguista, né? E, portanto, minha especialidade é o discurso. Você vai lá, você vê os cantos, você vê a oralidade e a figura de Jesus, a figura de Nossa Senhora da Aparecida está presente, não é? Nessa religiosidade. A grande questão, e por que eu fui me afastando de Cristo? Porque eu precisava me proteger. Eu precisava me proteger, porque também não faz sentido que eu participe, não é, de uma confissão religiosa que não me aceita, que me sataniza, que me coloca num lugar de inferior. Quer dizer, uma confissão religiosa de tamanha arrogância que se coloca como única verdade no mundo. E eu concordo muito com o Frei Davi, concordo muito com ele. Eu não posso acreditar nesse Deus. Não é? Quer dizer, como é que ele cria tudo? Olhamos para a natureza, olhe para a natureza. A natureza ela é hegemônica, ela é padronizada. E como é que hoje, não é? Quer dizer, um projeto político religioso, notadamente, não é? Quer dizer, ligado às religiões evangélicas que chegaram ontem. A nossa espiritualidade africana tem 6.000 anos antes da invenção da religião. De que maneira que a gente pode olhar para essa história? Engraçado, não é, que eu não vejo os evangélicos pegando elementos budistas, elementos Hare Krishna, elementos judeus. Por que eles só pegam elementos negros? Elementos ligados às tradições diaspóricas no Brasil. Por quê? Não é? Você não vê esse tipo de afronta, e eu chamo de falta de ética, com elementos de outras culturas e religiosidades. Só há um nome para isso: racismo. Isso é mais do que apropriação cultural, isso é crime. E você não vê esse mesmo comportamento euro-referenciado, branco euro-referenciado, com as outras religiões. Está na cara
que nós estamos com um problema gravíssimo no Brasil, que é o seguinte, há um setor bacana evangélico que é respeitoso, que é honesto, que sabe do que está em jogo no mundo cultural e na disputa de espaço e de narrativas. Há um setor evangélico honesto que eu admiro. O pastor Henrique, que apareceu na reportagem, faz parte do setor honesto. Mas há um outro setor que eu peço, pelo amor de Deus, se vocês são evangélico honesto, procure estudar um pouco mais o respeito cultural. Procure ver o quanto vocês estão sendo agressivos, estão sendo usados. É o que acontece hoje com o mundo evangélico que está mal resolvido, que converte muitos negros, mas com a condição que esse negro não leve para dentro da igreja evangélica nada da cultura africana. Não dá. Deus nos fez africanos com os nossos valores, atabaques, beleza das roupas. Por que tem que estar lá de terno e gravata e de roupa europeia só? Isso é crime, afronta cultural, evangélicos de todas as denominações. Meus irmãos, vamos discutir com consciência e ciência o que está acontecendo. E aqui eu faço um apelo aos meus irmãos do Ministério Público Estadual e Ministério Público Estadual. Vocês estão sendo omissos na defesa do povo negro. Eu falo como negro católico, mas são meus irmãos o pessoal de Candomblé. Fui em várias reuniões onde o Ministério Público parece falar bonito e depois não faz nada. Ministério Público, sejam nossos irmãos. Frei Davi, faça isso conosco. A gente ainda tem muito assunto para tratar aqui no programa, mas eu preciso sair para fazer um break. Veja que, mais uma vez, no cerne da questão está o racismo. Você não tem um termo, não é? Quer dizer, no Brasil, para os judeus, para os budistas, para o Hare Krishna. Quer dizer, então, é muita desonestidade intelectual você tirar o racismo das tensões, não é, entre as religiões cristãs e as religiões hegemônicas. As religiões hegemônicas cristãs e todas as outras denominações e as religiões afrodiaspóricas. A gente não pode tirar. É racismo, é tudo racismo. Né? O que acontece hoje com as religiões afrodiaspóricas no Brasil é criminalização. Nós somos criminalizados. Quer dizer, eu posso perder o emprego por ser de terreiro, eu posso perder parte da minha família neopentecostal, não é? Quer dizer, se eu sou de terreiro e parte da minha família é neopentecostal, eu não posso lavar as roupas brancas na casa da minha própria mãe. Que religião é essa? Que religião é essa? Que fé é essa? Eu só quero o direito à existência. Eu sempre digo isso. Eu não quero que todo mundo seja de candomblé. A minha religião não depende da inexistência do outro. Eu não preciso que o outro inexista para continuar com a minha fé. Sua região. Pastor Rodrigo, eu queria voltar naquela nossa reportagem lá de Salvador, do acarajé, da Bahia, do bolinho de Jesus, porque eu queria te ouvir sobre essa discussão ali baiana. Muito bem. Eu começo a minha fala aqui até dizendo uma coisa para o telespectador que está em casa entender. Vocês já perceberam no primeiro bloco que houve uma discordância entre mim e o Frei Davi, e certamente haverá também com o pai Sidney. Mas eu quero elencar aqui um provérbio, já atribuíram a Santo Agostinho, Tertuliano, o autor do provérbio se perdeu na história, mas eu vou citá-lo que ele continua sendo verdadeiro. No essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Em tudo, caridade. Então, naquilo que é essencial, eu acho que não pode ter a opinião dele e a opinião minha. Racismo é crime, ponto. Aqui não tem cada um. O que você acha do racismo? Não existe isso. Isso aqui, unidade. Naquilo que não faz parte disso, ele tem a crença dele, eu tenho a minha. Agora, em tudo, caridade. Veja bem, como eu falei, eu sou negro, já sofri racismo, sofro ainda. Então, não estou contando uma história que eu li num livro, mas eu falei, eu tenho medo de usar o meu trauma para dar assento ao meu racismo. Por quê? Por exemplo, eu percebi duas atitudes aqui. Não deles, mas eu digo das matérias. Na primeira, quando houve uma apropriação do bolinho de acarajé pelos evangélicos, isso foi abominado, porque isso pertence à cultura afro. Mas quando na outra matéria houve uma apropriação do catolicismo europeu por
religiões de matriz africana, foi parabenizado. Então, quer dizer, até que ponto, você está entendendo? Se eu estou procurando aqui uma integração cultural, por que é aplaudível uma missa com um tom afro, mas não é aplaudível um evangélico vendendo acarajé de um jeito evangélico? Quando disseram aqui, os evangélicos não se apropriam de outras religiões, só das africanas. Isso não é verdade. Tem um monte de igreja evangélica aí com pastor usando talit, usando kippá e colocando menorá no altar. Isso não é isso é judeu. Isso é judeu. Tem um monte de igreja evangélica fazendo isso. Tem um monte de igreja evangélica se apropriando de coisas budistas também, quando vai para a janela 1040. Então eu temo tornar a África uma espécie de africanização, que tudo que é bom tem que vir da África. Lembrando que eu sou brasileiro. Eu não tenho só sangue africano na minha veia, porque eu já procurei minha ascendência. Eu tenho cristão novo, para quem não sabe em casa, é judeu que foi convertido à força no catolicismo. Eu tenho índio no meu sangue, eu tenho africano no meu sangue. Então eu tenho o português, o índio, o africano e o judeu. Eu tenho os 4. Por que eu só posso privilegiar uma das etnias? Então eu tenho essa preocupação. Isto não significa, da minha parte, negação do racismo. Por favor, eu quero acentuar isso aqui. Mas eu acho que a luta de Jesus é por todos os oprimidos, e não apenas um deles. Eu tenho que lutar por todos os segregados, seja ele negro, seja ele judeu, seja ele mulher, seja ele uma mãe branca que também está na periferia lutando para criar um filho, tá certo? E eu não posso aqui, pai, responder por todos os evangélicos, eu posso responder por mim. Que bom, E por que bom isso- que o senhor não pode. Porque na minha fala, é lógico, teologicamente falando, tem diferença. Como falou, você não é cristão, eu sou adventista. Mas jamais eu iria apoiar alguém desacralizar um culto. Aliás, eu quero só falar uma coisa, que não em propaganda da minha religião, mas a minha crença, eu advogo, entre as minhas formas doutrinárias, a separação absoluta entre igreja e Estado. Porque um bom presidente, um bom governante, não pode governar só para os adventistas. Eu quero que no bairro eu tenha tanto direito a ter uma igreja adventista, como você tem direito a ter um centro espírita. E por isso que aqui o Estação Livre eu comecei dizendo que a gente era um espaço de tolerância, para que vozes como a de vocês tenham espaço e possam falar aqui o que vocês acreditam e têm como verdade. Pessoas que vestem sapatos de couro, bolsa de couro, roupas de couro, mas veem como um problema a galinha da macumba. Essa intolerância, isso mostra a intolerância, o seu ver. Essa intolerância nos últimos tempos, ela vem crescendo, ela vem diminuindo. Olha, pelas mãos, não é, de deputados e vereadores do Rio Grande do Sul, nós fomos parar no STF, no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a morte da galinha, né, como diz o doutor Édio, vale mais que a morte do corpo preto. Os evangélicos nos levaram porque eu sou um negro de candomblé. Eles nos levaram ao Supremo Tribunal Federal. Isso é desperdício de erário, não é? Quer dizer, então nós estamos diante, não é, de lavagem cerebral e diante de um projeto político de poder. E eu preciso dizer que a religião foi inventada ontem. Antes da religião, nós já sempre tivemos uma espiriticidade negra. Sempre. Porque para os negros não há separação entre a dimensão espiritual e a dimensão material. Eu tenho mais uma coisa importante a dizer. A religião é a privatização da espiritualidade. Hoje o capitalismo fez da religião a privatização da espiritualidade na sua origem, berço do mundo, africana. Enquanto o pai estava falando aqui, eu estava lembrando de algumas situações que eu também já fui discriminado por ser evangélico. Então eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui. Eu vou dar um exemplo vergonhoso, que corrobora com o que ele está falando. Uma vez eu trabalhei, quando eu fiz a faculdade de teologia, vendendo livros de porta em porta. E eu lembro que eu cheguei na casa de uma mulher, ela falou assim, você é crente? Eu falei, sou, então não vou te receber na minha casa. Eu falei, por quê? Ela falou, porque uma vez eu trouxe um crente para orar na minha casa, quando ele viu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, ele virou e falou o seguinte, tira essa negrinha daqui, senão você vai para o inferno. Ela falou, se eu estou no inferno, então o que você está fazendo aqui? Olha que vergonha.
Eu falo isso aqui porque, infelizmente, existem... Eu sei que a minha vida é a única Bíblia que muito não adventista vai estar lendo lá fora. Eu digo Bíblia não no sentido de exclusividade, mas no sentido que a única doutrina adventista que talvez vocês vão conhecer aqui é o meu comportamento. A primeira doutrina da minha igreja chama-se Rodrigo Silva. Eu tenho essa consciência. E eu lamento muito, pai, pelas discriminações que vocês passaram por alguns evangélicos. Eu só faço um pedido muito singelo aqui. Eu sei que também é sem querer, mas a fala, os evangélicos nos levaram, ela também me dói. É pesada. Eu me sinto discriminado. Porque eu nunca levei um espírita à justiça por causa do direito dele, e eu sou um evangélico. Então, quando eu falo assim, os evangélicos nos levaram, os brancos nos levaram, totalitariza e me inclui. E eu sou preto, sou pastor, sou evangélico, e eu nunca levei um espírita à justiça. Existem, eu não tenho vergonha de admitir pela câmera, existem muitos evangélicos que dão vergonha, são como pantufa. Dentro de casa é confortável, na rua dá vergonha de usar. Eu admito isso. E admito que a minha vida é a pior ou a melhor propaganda do Jesus que eu adoro. Também admito isso. Mas, por favor, não usemos linguagens inclusivas. Há muitos evangélicos, o Frei falou aqui, né, o pastor, não lembro o nome dele, que faz um trabalho bom, que reconhece. É lógico, em termos doutrinários, eu não sou católico. Eu não sou espírita, então tem uma doutrina que é diversa da deles. Mas em termos de irmandade, eu não fui um hipócrita quando eu o abracei, tirei uma foto e perguntei se eu poderia colocar no Instagram. Sabe? E eu digo o seguinte, o mesmo Deus que eu amo, ama Ele. Mesmo que tenhamos compreensões diferentes. E como evangélico, eu também já fui discriminado. Então, assim como um negro às vezes é discriminado pela cor da pele, pelo tipo do cabelo, um evangélico também já foi discriminado. Então, vamos juntar forças e vamos dizer não à discriminação, seja para o espírita, seja para o evangélico, e cada um com a sua ideia, respeitando a ideia do outro. Vamos dizer não à intolerância religiosa. Os cristãos cumprem um importante papel de acolher pessoas em cárcere. O Estação Livre conversou com um ex-detento que se propôs a vir falar de diversidade aqui dentro da televisão, foi pensando no futuro de quem nos assiste, colocar uma positividade na vida das pessoas que nos acompanham. E eu queria pedir para vocês, para a gente terminar esse programa, com uma mensagem de cada um, que seja uma mensagem positiva, que seja pensando nessa tolerância para o futuro. Por favor, pastor Rodrigo. Bom, para todo mundo que está em casa, foi um prazer participar com você. E se você segue Jesus de Nazaré, eu acho que para aqueles que são cristãos, a minha dica seria o seguinte, peça a Deus todos os dias, para que as pessoas, quando chegarem perto de você, possam sentir em você como Jesus faria se estivesse no seu lugar. Esse é o desejo para a minha vida e para a sua.